Eu sou o mais velho do grupo. Tem que aceitar isso. Eu tenho 2 irmãos bem mais velhos do que eu. Um tem 10 anos e outro deve ter uns 6 anos. Quando eu tinha uns 8 anos para 9 anos, começou a história de Star Wars. Aí o meu irmão mais velho ficava falando do filme em casa. Que o Império Destroyer vinha, que a imagem vinha, e eu não pude ter o acesso. Que eu lembro que eu não tinha aí tamanho para entrar no cinema. Star Wars começou bem cedinho mesmo. Foi bem precoce, assim, eu não sabia absolutamente nada. Não sabia quem era irmão de quem era pai de quem era filho de quem, não sabia nada. A árvore genealógica pra mim de Star Wars era absolutamente zero. Foi daqueles filmes onde eu assisti porque sobrava na locadora. Acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, porque meio dos 8 aos 12 é tudo igual, na idade. Eu conheci Star Wars muito velho, sabe? Eu não peguei o frisson não foi meu filme da infância. Eu lembro de eu estar deitado na minha cama assistindo alguma coisa na Globo. Eu tava passando, acho que a sessão tava começando a sessão de sábado. Tinha terminado um jogo, ou ia começar um jogo depois, algo do tipo. E começou Star Wars. Começou Guerra nas Estrelas. E eu comecei a assistir. Eu não tenho irmãos mais velhos. Pelo menos não irmãos mais velhos com quem eu tenha sido criado. Eu não sabia de nada. Comecei a assistir e me encantei por aquilo. Meu irmão chegou pra gente, você vai conhecer Star Wars. Cara, já tinha as revistas, já tinha alguma coisa de meu irmão comentando alguma coisa de fora. Meu irmão mais velho sempre que trouxe algumas coisas, ele que me levou pra ver o Super-Homem, né? E eu fiquei naquela vontade, né? Depois, eu acho que foi nesse mesmo ano, no ano seguinte, teve um Réveillon que tava passando Star Wars no Corujão. E eu comecei a assistir, foi a primeira vez que eu fiquei acordando até 3 horas da manhã, sabe, assistindo um filme. Star Wars não passou na sessão da tarde, sabe, não passou no cinema em casa, que era a minha grande referência para assistir esses filmes mais clássicos. E por isso que eu acabei não entrando nesse universo, sabe. Eu nunca gostei muito de ficção científica na minha infância. Eu vim descobrir ficção científica mais velho, sabe? Entender a importância da ficção científica. Então Star Wars entrou muito depois. Eu era moleque, eu tinha 7, 8 anos de idade. Pô, foi nisso. Depois vieram as edições especiais e meu tio me levou pra ver as 3 no Cine São Luís. Só que quando veio o quinto, né? Quando eu vi o quinto, e foi um bom tempo depois, assim, eu disse, caramba, existe muita coisa, assim. Então, quando eu consegui ver Império Contra-Ataca, vi aquele AT-AT pisando, eu falei, eu estou entrando no mundo de Star Wars. E nunca mais parei. E é aquela coisa, muita gente malha as edições especiais, dizendo que as edições especiais não tinha nada a ver com aquilo, mas pô, foi a primeira vez que eu pude assistir Star Wars Episódio 4, Episódio 5 e Episódio 6 no cinema por conta disso. Sabe, eu não sou filho da geração da nova trilogia, sabe, eu não sou. Mas eu conheci Star Wars antes, entendi a importância. Até nem sei se eu entendi a importância de Star Wars. Vim entender mais quando eu comecei a trabalhar com cinema e ver o quanto o Star Wars mexia com as pessoas, sabe? Veio os jogos do Super Nintendo, o Super Star Wars, o que eu tinha em casa, que eu não alugava, que tinha lá em casa mesmo, que era meu, era o Super Return of the Jedi. E, pô, difícil pra caramba, mas eu adorava aquilo. O primeiro é um cara que mora, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça de criança, um cara que morava num negócio de areia, num planeta de areia, e pra mim aquilo ali era praticamente tudo, e quando eu vejo o segundo, maximiza absurdamente. Tem o lance da neve, tem o lance do mal, o mal que agora supera todo o mal do filme anterior. Ele expande. Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto que pra mim hoje é a minha coisa preferida no cinema, que é o universo, expansão de universo, maximização, criação de possibilidades. E eu lembro de eu pensar, eu já conversava com os amigos, cara, será que tem um planeta que é assim? Será que tem um negócio que é assim? E eu lembro de pensar assim, e se, né? Que é quando nasce outra cultura nossa, muito recente assim, que é de pensar o e se. E se o Luke isso? E se a Leia aquilo? Quando eu fui assistir o sexto Star Wars, eu já era fanático. Muito fanático. Absurdamente fanático.
Pela primeira vez em Star Wars eu vi conceitos que eu não estava acostumado a ver no cinema. Filosofia eu vi em Star Wars. Sabe, muita gente assiste Star Wars como se fosse um filme comum. Um blockbuster sobre guerras nas estrelas. Sabe, eu vejo Star Wars como filosofia de vida. Existe você gostar de cinema, né? E existe você gostar de viver o cinema. São coisas diferentes. Acho muito difícil uma pessoa que não gosta de cinema. Eu não gosto de cinema. Foi Star Wars que eu comecei a amar cinema. Foi vendo Star Wars, vendo Guerra nas Estrelas, que eu conheci George Lucas. De George Lucas eu puxei Akira Kurosawa, puxei Francis Ford Coppola, puxei Steven Spielberg. Ele fala sobre o tentar, né? Quando o Yoda tá falando sobre tentar, ele até diz assim, faça ou não faça, não existe tentar. Sabe? E isso diz muito, sabe? Sobre as pessoas, sobre o que você quer pra sua vida, sabe? Ou você faz, ou você não faz. Sabe? Essa parada de tentar. Quando você fala assim, eu vou tentar fazer. Não, vai lá e faz, pô. Faz, muda as coisas. Uns dizem que Star Trek define a vida profissional de muitos engenheiros. Pra mim foi Star Wars. Meu sonho era fazer um Império Estrada de História. Então, sempre de criança, eu tentei desenhar, construir, fazer isso. Isso definiu muito as minhas. E eu gostava muito de ver a turma trabalhando, construindo, montando, que era pouco retratado em Star Wars. Mas aparecia pelo menos a turma lá trabalhando na Estrela da Morte. Eu ficava louco pra ser exatamente aquele pessoal que construía, né? Mas Star Wars, ele faz você viver daquilo. Sabe? Faz você querer usar a camisa, faz você querer ter esses track tudo aqui, né? Faz você querer ficar conversando horas e horas. Quando o filme vai estrear daqui a 2 anos... né? E no entreatos lá do 5º pro 6º, quando eu provei isso com os meus amigos, foi que eu vi, não é só sobre cinema, assim, é sobre viver de cinema. Se não fosse Star Wars, eu não teria essa curiosidade pra conhecer cinema. Eu não teria comprado esses livros sobre cinema por conta de Star Wars, esses livros de Star Wars que me puxavam pra tantos mundos de cinema diferente, pro cinema japonês, pra ficção científica dos anos 40, que me puxavam para os contemporâneos do George Lucas, que me puxavam para Scorsese, me puxaram para Spielberg. Pô, se não fosse Star Wars, eu não amava o cinema. Esses ensinamentos que Star Wars ele traz, às vezes de pano de fundo, são transformadores, sabe? E isso para mim, ele mexe. Star Wars, ele tem aquele sentimento. Quando eu escuto aquela música, ela vem lá ao fundo, aquela música... eu sinto assim, parece que eu tô me sentindo em casa, sabe? Obviamente que não é só com Star Wars que isso acontece. Quando eu escuto a música da Terra-média, do Senhor dos Anéis, isso também mexe comigo, sabe? Mas quando eu escuto aquela melodia do John Williams, o tema da força, e eu me imagino como o jovem Jurandir, naquela cidadezinha, olhando aqueles 2 sóis e imaginando assim... eu podia ser um Luke Skywalker. Você perguntar, quer conversar sobre o que? Acho que por mim, diz um assunto pra terminar a vida, assim. Eu ficaria só conversando sobre Star Wars. O RPG de Star Wars, as músicas, os filmes, as possibilidades, os quadrinhos, o universo expandido, os action figures, o George Lucas em si, como Star Wars é comercialmente, tudo. Então, tudo que eu discuto de cinema hoje, eu meio que aprendi com Star Wars. Assim. A importância de ter Star Wars na minha foi a definição até da minha vida profissional. Acho que já conversei isso várias vezes, em vários lugares, que a minha decisão profissional foi exatamente isso. Eu gostaria de trabalhar na Estrela da Morte, no Star Destroyer, para botar para funcionar. Mas é uma coisa assim que sempre brinquei. E é romântico lembrar disso. Porque ela entrou através dos meus irmãos e continuou comigo até hoje sobre isso. Eu amo essa parte. Sabe, eu podia ser esse jovem que queria ganhar o mundo e não conseguiu sair da sua área, sabe? Esse jovem esperançoso. Eu sou muito esperançoso. Talvez muita gente está sendo isso hoje, né? Muita gente está sendo isso hoje, sabe? Atrás da oportunidade. Atrás de tentar conquistar algo. E o Luke Skywalker, ele traz um pouco desse sentimento. De uma pessoa que não era nada, que ele se sentia... Não é que ele seja nada, mas... isolado. Ele sentia nada. Ele se sentia nada, sabe? Ele almejava ser muita coisa, mas ele se sentia nada. George Lucas, com o que ele descrevia como um filme de aventura da Disney, criou um império e me fez amar cinema. Talvez muita gente que se sentiu nada uma vez conquistou muitas coisas. A gente vê a Rey fazendo isso.
Ela fala, quem é você? Eu não sou ninguém. Mas ela é muito mais do que isso, sabe? É foda porque vamos chamar de novo fã, se eu escolher do Despertar da Força, né? Tem uma cena que eu adoro, que é a cena do treinamento do Luke. Eu acho espetacular essa cena, essa sequência inteira. Esse momento do filme eu acho espetacular. A entrada do Império Contra-Ataca. Quando eu vejo os AT-AT chegando, pisando, tremendo o cinema, no Cine São Luís. Caramba, cara. Aquele cinema ainda vai entrar na história, né? Lá de Recife. Tremia, mas tremia. Não sei se ele estava desregulado, não sei não, mas aquele era tão grande pra mim que, puxa vida, o meu irmão olhava pra mim e falava, vai ter um troço, mas eu não queria gritar, não podia ficar, mas foi pra mim assim, como assim, eu tava entrando no mundo de Star Wars. Eu tinha, 11 anos. Então pra mim ali foi... Não entendia nada. Fui entender depois de muitos anos, correndo atrás, pesquisando HQ, essas coisas todas. Mas aquilo ali pra mim foi aquela luta, aquela coisa. Mas aquela pisada. Pá, pá. E depois, no meio da confusão, no meio do branco, saiu o Vader. Falei, essa é a cena. A gente vê a Rey sentada na areia, né? Ela tava escavenja, né? Ela tava procurando coisas, sabe? E aí ela encontra algumas coisas e ela se senta no chão, sabe? E ela se senta e ela coloca um capacete. E quando eu vi essa cena no cinema, eu achei, que cena bacana e tudo mais. E aí depois de um tempo, depois de ter revisto o filme e assistido algumas vezes e vendo o fenômeno que foi o Despertar da Força na nova geração, eu comecei a pensar que essa cena é um pouco diferente, sabe? Eu tenho um pouco da síndrome do Peter Pan, sabe? Que parece que eu nunca quero crescer. Eu sempre me vejo uma eterna criança, assim, sabe? De gostar de umas coisas que normalmente crianças gostam, tipo animações, uma parada mais infantil. Eu sou muito nostálgico, sabe? Eu tenho muita saudade da minha infância. E quando eu vi essa cena e a Rey colocando o capacete, eu via o pequeno Jurandir ali, sabe? No seu mundo... às vezes um pouco solitário, imaginando que as coisas podem ser maiores do que aquilo. É uma sequência que não tem diálogo, é uma sequência que tem visual e música, mas que tem poesia, que é a cena do Luke olhando pros dois sol expondo. É impossível você não olhar para aquilo e você não pensar no próprio potencial que você tem por seu amanhã. A gente viu um fazendeiro que virou o piloto que salvou a galáxia. Um garoto que vivia lá onde o vento fez a curva, com dois tios, que foram os pais dele, que super protegiam ele de um destino que ele sabia que podia ser bom ou ruim, mas que cumpriu o seu destino, que foi atrás do potencial que ele sabia que ele tinha dentro dele. E aquela cena do Só Esse Ponto fala tudo isso sem dizer nada. Só com a trilha sonora do John Williams e o olhar do Mark Hamill e aquele visual. Mas o Han Solo indo resgatar o Luke, pra mim é mais. Hoje, não na época, hoje. Pra mim é muito, porque representa muito em como eu lidei com Star Wars, assim. Do primeiro filme, da primeira vez que eu assisti, que eu achei... E depois eu não consegui mais viver sem, né? E o Han Solo, quando ele entra naquela aventura, ele faz o quê? Depois ele não consegue viver sem. Então, quando tem o resgate, né? Quando o Han Solo sobe lá no... Como é o nome do bichinho lá? É o Tal. Sobe lá no Tal e tudo. Quando ele faz isso, ele usa o sabre de luz. Caraca, quantas pessoas podem usar o sabre de luz, né? Quando ele faz tudo isso, hoje vendo essa cena eu adoro, assim. É uma cena de começo de filme, né? Star Wars tem ótimos começos de filme. Uma coisa que eu acho, assim, que tá começando agora, que questionou minha filha, que levantou muito. A cena final em que a Rey entrega ou passa o sabre. Putz, é verdade, comecei a ficar arrepiado. É como dizer assim,
eu estou entregando uma coisa para relaxar o passado, ou seja, eu estou juntando tudo aquilo que foi e tudo que está sendo agora. Cara, aquilo ali eu tava com a gente no cinema, o Siqueira olhou pra minha cara, tava querendo chorar, eu falei, é a sensação assim, pai, eu tô aqui pra te chamar a atenção, eu tô aqui pra, sei lá, se vai ser pai, não sei, mas eu tô assim, tô entregando a missão de um presente pro futuro, no futuro do presente, e eu preciso da tua ajuda. Então aquilo ali pra mim, falei assim, fechou com chave de ouro. Eu pensei em um monte de frases, eu pensei aqui, as cenas do verde e tal, mas aquela cena do Ray é como assim, eu tô dizendo aqui, consegui cumprir a minha missão e agora posso ser preparado por você. É aquela sensação de você prepara uma pessoa, ela dá aquela volta toda pra chegar e procurar você. Pra mim ali foi assim, a ligação do presente com o passado, foi muita coisa na minha cabeça, mas ali essa cena, principalmente essa cena, que eu acho dessa nova geração, acho que tem um direito de dizer assim, eu tô aqui e quero aprender com você. É isso que ela disse pra mim. Foi aquela cena ali, foi pra nunca mais esquecer. Só que eu queria citar uma cena mais recente, que pra mim ela tem uma importância absurda, que é a do Finn, uma cena clássica, maravilhosa, que é a do Finn tirando a roupa de Stormtrooper, né? Não só a roupa de Stormtrooper, a roupa branca de Stormtrooper, sabe, o negão assumindo a personalidade não só do negro, assim, mas a personalidade própria. Ele deixa de ser uma massa, ele deixa de ser igual a uma porrada de gente e passa a ser único, passa a ter voz, assim como a Rey, né, representa muito para as meninas e tudo, como as meninas podem se espelhar e gostar do personagem. Não só o fato dele ser negro, mas como alguém pode sair do nada ou de uma massa extremamente uniforme e ser único, e ter voz e fazer a gente rir, fazer a gente chorar e etc. Isso é demais. E eu vi nessa cena essa oportunidade, sabe, de crescer como pessoa, sabe, de imaginar mundos na sua cabeça. Muita gente faz isso, imagina mundos na sua cabeça. E eu acho que a Rey, ela fazia isso, sabe? É uma pessoa que sempre quis sair dali, sabia que o universo era muito maior do que era aquele espaço que ela estava ali, aquele deserto, fazendo aquela mesma coisa apenas para sobreviver. E aquele momento, aquela fração de segundos ali, ela coloca a cabeça naquele capacete, ela se imagina grande. Mal ela sabe, né? Que ela é gigante, né? A outra é aquela do Vader entrando no Rogue One, quebrando tudo. Aquela é maravilhosa também. Nossa senhora, coisa de louco. Star Wars em uma frase. Ah, Jesus. Rapaz. Defino, porra. Defino não. Tem muitas frases dentro do próprio Star Wars, mas defino não. Star Wars, mano. Você deu seus primeiros passos para um mundo maior. Star Wars é um lugar onde eu me sinto em casa. As outras coisas é que são Star Wars. Ah, isso é muito Star Wars. Ah, esse filme parece Star Wars. Não é Star Wars que parece com outro. Não é Star Wars que é definida. É Star Wars que define. É que a força esteja com você. Filosofia, eu vi em Star Wars. Sabe, muita gente assiste Star Wars como se fosse um filme comum. Um blockbuster sobre guerras nas estrelas, sabe? Eu vejo Star Wars como filosofia de vida. Existe você gostar de cinema, né? E existe você gostar de viver o cinema. São coisas diferentes. Acho muito difícil uma pessoa que não gosta de cinema. Eu não gosto de cinema. Foi Star Wars que eu comecei a amar cinema. Foi vendo Star Wars, vendo Guerra nas Estrelas, que eu conheci George Lucas. De George Lucas eu puxei Akira Kurosawa, puxei Francis Ford Coppola,
Puxou Steven Spielberg. Ele fala sobre o tentar, né? Quando o Yoda tá falando sobre tentar, ele até diz assim, faça ou não faça. Não existe tentar. Sabe? E isso diz muito, sabe? Sobre as pessoas, sobre o que você quer pra sua vida, sabe? Ou você faz, ou você não faz. Sabe? Essa parada de tentar. Quando você fala assim, eu vou tentar fazer. Não, vai lá e faz, pô. Faz, muda as coisas. Uns dizem que Star Trek define a vida profissional de muitos engenheiros. Pra mim foi Star Wars. Meu sonho era fazer um Império Estrada de História. Então, sempre de criança, eu tentei desenhar, construir, fazer isso. Isso definiu muito as minhas. E eu gostava muito de ver a turma trabalhando, construindo, montando, que era pouco retratado Star Wars, mas apareceu para mim. Entrou muito depois. Eu era moleque, eu tinha 7, 8 anos de idade. Pô, foi nisso. Depois vieram as edições especiais e meu tio me levou pra ver as 3 no Cine São Luís. Só que quando veio o quinto, né? Quando eu vi o quinto, e foi um bom tempo depois, assim, eu disse, caramba, existe muita coisa, assim. Então, quando eu consegui ver Império Contra-Ataca, vi aquele AT-AT pisando, eu falei, eu estou entrando no mundo de Star Wars. E nunca mais parei. E aquela coisa, muita gente malha as edições especiais, dizendo que as edições especiais não tinha nada a ver com aquilo, mas pô, foi a primeira vez que eu pude assistir Star Wars Episódio 4, Episódio 5 e Episódio 6 no cinema por conta disso. Sabe, eu não sou filho da geração da nova trilogia, sabe, eu não sou. Mas eu conheci Star Wars antes, entendi a importância, até nem sei se eu entendi a importância de Star Wars. Vim entender mais quando eu comecei a trabalhar com cinema e ver o quanto o Star Wars mexia com as pessoas, sabe? Veio os jogos do Super Nintendo, o Super Star Wars, o que eu tinha em casa, que eu não alugava, que tinha lá em casa mesmo, que era meu, era o Super Return of the Jedi. E, pô, difícil pra caramba, mas eu adorava aquilo. O primeiro é um cara que mora, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça de criança. Um cara que morava num negócio de areia, num planeta de areia. E pra mim aquilo ali era praticamente tudo. E quando eu vejo o segundo, maximiza absurdamente. Tem o lance da neve, tem o lance do mal. O mal que agora supera todo o mal do filme anterior. Ele expande. Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto que pra mim hoje é a minha coisa preferida no cinema. Que é o universo, expansão de universo, maximização, criação de possibilidades. E eu lembro de eu pensar, eu já conversava com os amigos, cara, será que tem um planeta que é assim? Será que tem um negócio que é assim? E eu lembro de pensar assim, e se, né? Que é quando nasce outra cultura nossa, muito recente assim, que é de pensar o e se. E se o Luke isso? E se a Leia aquilo? Quando eu fui assistir o sexto Star Wars, eu já era fanático. Muito fanático. Absurdamente fanático. Pela primeira vez em Star Wars eu vi conceitos que eu não estava acostumado a ver no cinema. Eu sou o mais velho do grupo. Tem que aceitar isso. Eu tenho 2 irmãos bem mais velhos do que eu. Um tem 10 anos e outro deve ter uns 6 anos. Quando eu tinha uns 8 anos para 9 anos, começou a história de Star Wars. Aí o meu irmão mais velho ficava falando do filme em casa. Que o Império Destroyer vinha, que a imagem vinha, e eu não pude ter o acesso. Que eu lembro que eu não tinha aí tamanho para entrar no cinema. Star Wars começou bem cedinho mesmo. Foi bem precoce, assim, não sabia absolutamente nada. Não sabia quem era irmão de quem era pai de quem era filho de quem, não sabia nada. A árvore genealógica pra mim de Star Wars era absolutamente zero. Foi daqueles filmes onde eu assisti porque sobrava na locadora. Acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, porque meio dos 8 aos 12 é tudo igual, né, a idade. Eu conheci Star Wars muito velho,
sabe? Eu não peguei o frisson da... Não foi meu filme da infância. Eu lembro de eu estar deitado na minha cama assistindo alguma coisa na Globo. Eu tava passando, acho que tava começando a sessão de sábado. Tinha terminado um jogo, ia começar um jogo depois, algo do tipo. E começou Star Wars. Começou Guerra nas Estrelas. E eu comecei a assistir. Eu não tenho irmãos mais velhos. Pelo menos não irmãos mais velhos com quem eu tenha sido criado. Eu não sabia de nada. Comecei a assistir e me encantei por aquilo. Meu irmão chegou pra gente, ó, você vai conhecer Star Wars. Cara, já tinha as revistas, já tinha alguma coisa de meu irmão comentando alguma coisa de fora. Meu irmão mais velho sempre que trouxe algumas coisas, ele que me levou pra ver o Super-Homem, né? E eu fiquei naquela vontade, né? Depois, eu acho que foi nesse mesmo ano, no ano seguinte, teve um Réveillon que tava passando Star Wars no Corujão. E eu comecei a assistir e foi a primeira vez que eu fiquei acordando até 3 horas da manhã, sabe, assistindo um filme. Star Wars não passou na sessão da tarde, sabe? Não passou no cinema em casa, que era a minha grande referência para assistir esses filmes mais clássicos. E por isso que eu acabei não entrando nesse universo, sabe? Eu nunca gostei muito de ficção científica na minha infância. Eu vim descobrir ficção científica mais velho, sabe? Entender a importância da ficção científica. Então Star Wars,